Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Estou com a minha edição em mãos aqui do Notícias do Dia, edição do final de semana, referência e informação da grande Florianópolis. Quanto é que tá o preço aqui? Tá R$ 1,80, tá barato. Se não tem Notícias do Dia aí na sua região, não tem problema. Mas antes eu quero mostrar aqui, ó, pro nosso Fábio Amaral, o havaiano, vai dar o pai da Franciele, gatíssima Franciele, que é modelo. Vai dar um close aqui, informações sobre o clássico. Atrás, aqui na contracapa, eu tô lendo, tá falando da seleção catarinense de surf, ou seja, tem muito esporte aqui dentro. Mas se não tem aí na sua região o Notícias do Dia, esse do papel, esse impresso, não tem problema, porque tem o ndonline.com.br. Tudo que tá aqui dentro tá também na versão digital e muitas vezes a informação até expandida, aumentada aí para você curtir, ficar ainda mais por dentro. ndonline.com.br. Todos os dias o Fábio assina uma coluna no Notícias do Dia e traz um quadro especial que é o quadro Foto Memória. Lugares, momentos, personagens do esporte catarinense, e o Fábio vai falar da foto que está na edição de hoje, Fábio. Não tem como remeter ao clássico, né? A foto de hoje é um clássico entre Avaí e Figueirense, não foi no Scarpelli, foi no saudoso estádio Adolfo Konder. Ali, Mancha, ali é as sociais, né? Ali é a parte virada onde hoje é a Beira-Mar Norte. Olha ali, olha o pessoal, os trajes, olha o telhado ali, né? Quando chovia no estádio Adolfo Konder, que era um estádio muito precário... Tá meio ruim o telhado ali, Não, né? mas era assim, era assim. Não aparece, mas essa arquibancada era toda de limo, aquele concreto, como é que eu vou te falar? Não é nem alisado, sabe? Olha lá, cheio de ferrugem lá na cerca. Ali, um lado de lá, onde tem aquela árvore ali, ó, é a Mauro Ramos, ali onde tem um posto de gasolina, né? Onde hoje é um shopping center aqui no centro de Florianópolis. Então, a galera de hoje, se vai reclamar de ressacada e vai reclamar de estádio Orlando Scarpelli, acreditem, os clássicos Avaí e Figueirense eram assim, ó, início do ano de 1980, Avaí e Figueirense, um clássico no estádio Adolfo Konder. Se der uma olhadinha, até pedir para a Mari deixar um pouco a foto aqui atrás, ó. Se der uma olhadinha com atenção, pegar aquela lupa, é capaz de encontrar umas figuras conhecidas aí na arquibancada. Apesar da foto antiga, a foto tá boa, tá bem nítida, né? Tá bem nítida. Assim, ó, essa parte social ali no meio é onde ficava a câmera de televisão. Porque as rádios, elas transmitiam do outro lado. Havia um prédio, né? Havia um prédiozinho da Sesc, ali ficavam os locutores de rádio e aí ficava a TV. Era assim, ó, eu vou ser muito sincero, Mancha, eu fui a alguns jogos, como eu fui no antigo estádio Orlando Scarpelli, claro que a gente gosta, né, de modernidade, mas às vezes bate uma saudade pela pureza, sabe? Quer ver quando tinha jogos à quarta tarde, porque não havia iluminação no estádio Adolfo Konder. Então você viu um monte de paletó, não é paletó, o pessoal deixava o paletó na firma, e ia, dava uma matada no trabalho e assistia o jogo. A galera que estudava tinha um monte de pastinha do Instituto, do Colégio Catarinense, Coração de Jesus. Era realmente uma outra época aqui em Floripa. Fábio, você quer mostrar rapidinho? Você ganhou um presente aí para sua coleção de camisas de futebol amador, né? Rapaz, esse é o Flu, mas não é o Flu do Rio. Não, olha só que camisa muito legal aqui. Eu ganhei essa semana, eu cheguei aqui, tinha um envelope para mim, né? Eu que faço coleção de camisa de futebol amador. Essa é a camisa do Fluminense do Itacorubi. Fluminense do Itacorubi, um time que não existe mais. Bairro aqui de Florianópolis. É um bairro aqui de Florianópolis, né? Havia um trabalho social muito legal lá do meu querido Chiquinho, Francisco Salles Moraes Neto, né? Ele fazia esse trabalho e o Fluminense Itacorubi deixou muita saudade. Revelou, inclusive, alguns jogadores para o futebol profissional, como Rogerinho Ávila, por exemplo, que depois chegou a jogar na equipe do Avaí. E o que é mais legal, se o Fabinho puder pegar, ó, uma cartinha contando a história do Itacorubi. Gente, eu quero agradecer o Carlos Mamute, meu querido Chiquinho, pelo carinho, tá? Pelo carinho aqui, sabe, pela dedicação, né? Muito legal a gente ver isso aqui. Ele fala que no Morro do Horácio, Mancha, para a gurizada fazer futebol, só se tivesse nota boa no colégio. Então, quantos cidadãos, né, esse time aqui não formou? Eu poderia jogar, minha nota era boa. Sem dúvida Olha nenhuma. só, semana de clássico é assim, às vezes pinta uma polêmica no ar. Olha só, o Jorge Henrique, experiente atacante do Figueirense, ontem na entrevista coletiva, soltou uma. Vamos ver, roda aí, Jorge. Com certeza. Lá só abrimos um buraco que a gente vai tampar. Valeu. Com certeza. Lá só abrimos um buraco que a gente vai tampar. Valeu. Jorge deu uma provocada e falou assim, lá a gente abriu o buraco, agora a gente vai tampar. Fazendo aquela que vai enterrar o time, aquela menção, né, a brincadeira e tal. Na verdade foi 3-3, não sei, não abriu tanto buraco assim, né? Foi 3-3 o primeiro jogo. Né? Abriu porque... Mas valeu a brincadeira. O Figueirense se manteve como líder, né? E o Avaí... Daí teve mais um capítulo.
O Marquinhos, meia do Avaí, postou uma fotinho no Instagram. Será que é uma resposta? Tem gente que disse que não. Será que é uma resposta provocando o Jorge Henrique? Tá aqui a fotinha, pode botar a tela cheia aí. Um lobo calado assusta muito mais que um cachorro latindo. Mas não acabou por aí, porque hoje o Jorge Henrique também, em sua conta pessoal no Instagram, postou outra. Vamos lá, vamos ver a foto do Jorge Henrique. Prefiro um cão que late do que um lobo guia. Ó, Jorge, o lobo guia é muito importante, geralmente é o lobo alfa da matilha, é o que leva o trenó ali na neve, ele é importante também, hein? Essa brincadeira vale? Vale, e nós como jornalistas, como formadores de opinião, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande ao tratar sobre esse assunto. Eu vou te explicar, Mancha. A gente tem que trazer isso nesse sentido, dizer que é uma brincadeira sadia, que isso é para promover o clássico, que de repente, não estou dizendo que seja isso, tá? Mas de repente até eles mesmo combinaram, ó, tu mete aí, porque eles têm uma resenha, né? O jogador tem uma resenha. Então, nós temos a obrigação de dizer, isso faz parte, isso sempre aconteceu. Quem pega lá o Rio de Janeiro, nos anos 90, final dos 80, havia sempre uma provocação do Túlio, do Botafogo, com o Renato Gaúcho, do Fluminense. Sempre teve isso no futebol, é muito normal. Agora nós e o torcedor tem que entender que isso é uma provocação para promover. Não é uma provocação, viu, o torcedor do Avaí, para te dar o direito de bater, de agredir um torcedor do Figueirense. E vale para você, torcedor do Figueirense, que isso não seja um motivo, o Marquinhos mandou eu fazer isso em ti. Aí tu vai lá e bate e agride um torcedor do Figueirense. Responsabilidade, é o Clássico da Paz. Só para fazer uma menção, para completar, a torcida Bobigueira, nosso querido Fyron, amanhã vai fazer uma festa no lado do estádio Orlando Scarpelli. E eles estão convidando os torcedores do Avaí, as crianças. Vai ter aquela pula-pula, vai ter boi de mamão às 10 horas da manhã, vai ter show, vai ter DJ. A ideia é essa, que é para promover o Clássico da Paz. Agora, que a brincadeira vale, Mancha? Claro que vale. Vamos para o oeste do estado conversar com o Badá, que te mostrou aqui a brincadeira, a provocação do Jorge Henrique, a resposta do Marquinho, o Jorge Henrique rebateu de um lado e tal. Esse tipo de brincadeira, Badá, tá liberado para não deixar o futebol muito careta, muito chato, muito conservador. Claro que tem um limite, mas esse tipo de brincadeira, de provocação, faz parte do futebol, não faz? Faz parte, naturalmente, que dentro, né, não pode haver exageros. Eu acho que não houve exageros aí, não. Eu acho que foi dentro da normalidade, né, porque às vezes você pode deixar o torcedor nervoso, né? Então tem que tomar esse tipo de cuidado aí. E são dois jogadores muito experientes, dois líderes, duas referências, né? O Marquinhos nem se fala, grande ídolo do Avaí. O Jorge Henrique, né, está tentando construir uma história no Figueirense, mas é um jogador que também tem currículo por grandes clubes. Então, os dois têm muita personalidade, né? É aí que eu quero chegar. Os dois têm muita personalidade e o que eles dizem repercute junto aos seus torcedores, né? Mas eu acho que não extrapolaram, não passaram dos limites, né? Foram provocações assim saudáveis, né? E que isso não saia do campo da rivalidade dentro do futebol, aquilo que falou o Fábio Machado, tem que haver responsabilidade para tratar desse tipo de assunto aí, para não haver problema entre torcedores, porque a gente sabe, né, que clássico é jogo para duas torcidas, e não é só em clássicos, em qualquer jogo que aconteça clássico, que aconteça encontro de duas torcidas, né, sempre existe a preocupação para que nada de anormal ocorra, né? E isso que esperamos no Clássico de amanhã. Eu acho que eles não passaram dos limites. Eu acho que essa brincadeira aí até que é saudável. Não pode haver, como eu disse, exageros, mas aquilo que foi dito pelo Marquinhos e pelo Jorge Henrique, eu acho que não houve assim muito exagero, e por isso está tudo certo, tudo tranquilo, porque não dá também agora, tipo assim, não pode falar mais nada, não pode nenhuma palavrinha fora do contexto, porque senão a coisa já fica grande, não dá para transformar, né, um copo d'água numa tempestade. Não, tem coisas no futebol que ainda a gente precisa, né, brincar, precisa, né, se divertir, afinal de contas o futebol também serve para isso. E eu acho que nesse episódio aí não tem muito reflexo no que vai acontecer amanhã no Clássico, que se decida dentro de campo, e eu desejo um ótimo Clássico para vocês e que certamente um empate será mais uma vez um resultado que vai deixar todo mundo feliz na nossa querida capital do estado. É isso aí. Legal, palavras de Sérgio Badá. Fala, Fábio. O Badá é o mestre, né? Se puder colocar na tela ali, o Badá é o mestre. O Badá, ele fala tudo. O Badá conseguiu definir, viu, Badá? Tu não sabe aí o que é, mas tu conseguisse, mesmo estando muito longe, tu conseguiu definir o que é um clássico. Meus parabéns para ti. É fera, né? Vamos pro norte do estado
conversar com o Juca Miguel sobre essa situação. Sim, essa provocação. O Juca é o seguinte, o Juca sabe tudo sobre dente. Cão que como é? Cão que ladra não morde, né? Tem o ditado? Isso. Cão que ladra não morde ou morde? Conta pra gente. Às vezes morde, Marcha, tem que cuidar com isso aí, mas 2 jogadores experientes, acho que o Badá e o Fábio resumiram muito bem. Se fosse assim, né, agora eu não posso mais brincar com o Fábio aí. Bom Marrone tarde pra vocês por aí, o Badá não poderia fazer aquele gesto pra mim, gente. Futebol tá muito chato, o Fábio fala com muita propriedade isso aí. Vamos deixar as coisas, esse tipo de coisa é legal. Aquele dia, os torcedores do Tubarão, do Ercílio Luz, perdão, foram lá na loja do Tubarão, foram comprar ingresso, já aproveitaram para fazer aquela brincadeira toda. Então isso faz parte, gente. Aí o que o Tubarão fez? Respondeu dentro de campo, venceu o Ercílio Luz dentro de campo, e isso faz parte. É isso que é brilhante futebol. Tá muito chato agora, ninguém pode postar mais nada, né? Aqui, ó. Então cuidado, ó, que Juca, tudo que sobe um dia desce. E aí, se você, é assim que eu gosto dessa ordem, ó. Aqui, ó. Hoje tem clássico. Aí o de cima, o de baixo, que tem que respeitar o de cima. Porque a história é muito grande. A Chapecoense tá vivendo uma ilusão, um conto de fada, já acaba, já vem pra Série B, já para de ganhar essas coisinhas aí. Então, Badá, dá uma segurada aí, ó. Dá uma segurada aí que tudo que sobe desce. Ô, Juca, olha só, o importante é salientar o seguinte, eles já perguntaram no meu WhatsApp o seguinte, ô Fábio, tu fez uma briga com o Juca, com o Badá? Pelo contrário, gente, é isso que é importante. E é isso que o torcedor tem que ter. O torcedor tem que ter consciência que, independente do resultado na segunda-feira, se vai vencer o Avaí, se vai vencer o Figueirense, a Chapecoense ou o Joinville, segunda-feira, meu amigo, a vida continua. Então a brincadeira tem que ser saudável nesse ponto. Desde que não passe no limite, na questão da violência, que é o que a gente prega. Eu tenho uma amizade com o Juca total, eu tenho uma amizade com o Badá total, quando eu vou a Chapecó, enfim. Então é isso. Agora, a provocação, evidente que ela vale. Porque, como disse o Badá, o futebol está muito chato, politicamente correto, cresceu, se alastrou. E muitas vezes o futebol precisa um pouco disso, senão ele perde a essência, ele perde a alegria. É isso mesmo, pedir para nossa diretora Mari, na próxima entradinha do trio, fazer o seguinte, botar o Badá em cima. Badá é líder. Botar o Badá em cima, que é líder. Não. O resto não precisa. Não, senhor. Deixa você em cima. O programa é aqui em Florianópolis. Tá certo. Eles que se virem lá embaixo. Tá certo. Ó. Bota os dois juntos. Tá certo. Tá. Não, bota os dois juntos. O programa é aqui, Avaí e Figueirense. Badá em cima. Não. Quanto isso aí? Badá em cima. Botar o Badá em cima na próxima. Não. 37 títulos estaduais aqui. Há que se respeitar. Aqui, Respeite Florianópolis. Respeite Avaí e Figueirense. Ó, como a gente já falou no programa, os resultados não aconteceram para Avaí e Figueirense no meio da semana. O Figueira empatou, o Avaí tropeçou. E a recuperação pode vir no clássico. Quem leva melhor amanhã? Avaí ou Figueira? Vem aí o maior clássico de Santa Catarina. Nas ruas, as torcidas estão empolgadas. Vai conseguir de novo o título de novo, o Figueira vai ficar para trás. O clássico domingo não vai ser 2-0 o Figueirense. Mas hoje quem? Os gols vai ser dos jogadores melhor do Figueirense. Quem que é o melhor do Figueirense? Que você sabe melhor que eu? Quem é? Quem é? Quem é? Ah, tu sabe. E você? Eu sei, eu gosto muito do camisa 10 do Figueirense. Que é? Tá um pouquinho nervoso, porque ele não gosta muito de ficar frente às câmeras. Eu vou dar o segundo nome, o sobrenome no caso. Henrique Alves. Corta metade dessa entrevista. Ah, vou cortar. Pode deixar. Por isso é só uma alegria, uma felicidade. Eu gosto de tipo. Pô, valeu, querido. Obrigado, irmão. Valeu. Cortado não. E uma falha da zaga, deixando mais 44 minutos. Primeiro tempo foi 45, segundo tempo é 44. Agora, no segundo turno, não vai ter isso aí não. Nós vamos detonar eles 3-1. Não tem pra ninguém. Figueirense vai ganhar. Clássico domingo é vitória certa, né? Hoje quem? Do Felipe Luiz. Felipe Luiz pra... André Luiz. Não. Eu tô fora de tudo. O Figueira vem de um empate contra o Brusque fora de casa e continua invicto no campeonato. O Avaí perdeu em casa para o Ercílio Luz e precisa da vitória se quiser sonhar com uma vaga na final. Veio uma derrota, assim, coisa que realmente só acontece no futebol, né? Em outros esportes você não vê isso acontecer, só no futebol.
que permite um volume de jogo grande, um número de finalizações grande, e você perdeu o jogo. Dessa vez o jogo acontece na casa do Figueira, às 5 horas da tarde no estádio Orlando Scarpelli. A gente tem o prazer de conversar aqui no Clube da Bola com o Cláudio Vernalha, presidente alvinegro. Como é que foi esse acordo feito lá atrás, primeiramente na questão dos ingressos, 2.000, como foi, né, com o torcedor de Figueira que compareceu na ressacada no jogo de ida? Exatamente, 2.000 ingressos disponibilizados, valores respeitando o que foi feito no primeiro jogo também. Então, essa parceria entre Figueirense e Avaí, essa boa relação, esse é o reflexo de que tudo caminha bem. Ô Cláudio, e dentro de campo, tu espera um jogo tão equilibrado como foi no primeiro confronto? Veja, um clássico sempre tem um equilíbrio, né? Independente de situação de tabela, como é que tá, em que divisão tá. O clássico é o duelo de frases prontas, né? É exatamente, literalmente isso. Então, mas a ideia é que o Figueirense seja superior e acabe levando a vitória. O time vem trabalhando para isso. Tá todo mundo muito animado com o jogo, esperando o apoio da torcida. Queremos todos presentes como a 12ª força ali dentro. Que seja um clássico da paz. Não, sem dúvida. Isso é importante que seja o clássico da paz, dentro de campo, nas arquibancadas, antes do jogo, depois do jogo. Com respeito, competitividade dentro do campo. Fora do campo, vamos torcer. Obrigado pela entrevista, Cláudio Vernalha, aqui no Clube da Bola. Eu volto com você, Marcelo Mancha. Um grande abraço. Forte abraço, Cleiton. Obrigado pela entrevista, pela matéria. Fábio, vamos começar com os visitantes. O que o Claudinei Oliveira, o que o Avaí precisa fazer para conquistar pontos? Não apenas um, mas quem sabe 3 pontos lá na casa do Figueira. Olha, repetiu o jogo que fez contra o Fluminense, repetiu o jogo que fez contra a equipe do Joinville, né? 2 partidas fora de casa, em que o futebol do Avaí deixou de ser aquele retrancado do ano passado para um futebol reativo. O que é um futebol reativo? É aquele que você vai ganhando espaço aos poucos. No primeiro tempo vê o comportamento do adversário, fica atrás e depois no segundo tempo começa a se soltar. O Avaí fez isso contra o Fluminense, o Avaí fez isso contra o Joinville, contra o Juventude também, né? E aí o que acontece? É não repetir o que o Avaí fez na ressacada, repetir o que o Avaí tem feito fora de casa. E por ser um jogo fora de casa, de repente abre aí uma esperança para o torcedor, mesmo levando em consideração que o jogo é difícil. Qual foi o mérito do Avaí contra o Joinville e talvez também contra o Fluminense? Foi exatamente isso. Fica no primeiro tempo atrás, se segura, agride mais e no segundo tempo começa a adiantar suas linhas de marcação. Faz aquelas alterações já esperadas com a entrada do Marquinhos, geralmente a entrada do Martinútil, geralmente a entrada talvez do Maurinho, não sei, do Getúlio se vai jogar amanhã. E aí o Avaí tenta agredir, principalmente na segunda etapa, tenta definir a partida. É isso que o Claudinei tem que fazer. É isso que o Claudinei vem trabalhando o Avaí há muito tempo e não tem mistério. Só um detalhe, o Avaí não divulgou a relação dos jogadores que vão para o Clássico. Tá? Diferente do Figueirense, o Avaí decidiu, fez um treino fechado, não foi treino aberto, fez um treino fechado, hoje teve treino aberto no estádio Orlando Scarpelli e não definiu, então a gente não sabe qual é o time que vai jogar. Mas não vai fugir muito do time que jogou fora contra o Fluminense, fora contra o Joinville e nem do esquema de jogo. E o mandante, o Figueirense, o que tem que fazer para conquistar esses pontos? E a gente viu algumas ceninhas na matéria do primeiro jogo desse ano, né? O primeiro clássico, no turno. Eu gostei do jogo, foi um jogo bom, movimentado, aqueles 6 gols, né? Não dá para dizer que foi um jogo ruim. Não, tecnicamente não foi. Tecnicamente não foi um jogo bom, o clássico passado. Agora foi um jogo histórico, a gente lembra agora aquele 3-3, foi um jogo aberto, foi um jogo que um resultado que não acontecia há 70 anos, para ter uma ideia, um 3-3. O que o Figueirense tem que fazer? O que talvez o torcedor espere? Como vai enfrentar a equipe do Avaí atrás? Então o Figueirense deve repetir o futebol que fez contra o Atlético Mineiro, dominando, tendo todas as ações, tentando trabalhar mais com os laterais, tentando fazer uma transição mais rápida da defesa, meio de campo ao ataque, principalmente o Betinho, que eu já cobrei isso dele, eu acho que é um bom jogador, mas às vezes dá uma penteada, às vezes dá uma cadenciada, como se fosse o Gerson. Não, pega e toca, para tentar abrir, né? Porque o Avaí vai ser um ferrolho, o Avaí não tem dúvida nenhuma. O Avaí vai ser 2 linhas compactas, e então para você desmontar esse esquema, você tem que ter velocidade. Claro que o torcedor vai lembrar, mas perdeu para o Atlético Mineiro. Mas o Figueirense jogou muito bem, teve o domínio territorial da partida, trabalhou mais a bola e, como eu falei, mais velocidade e mais passagem de laterais para tentar abrir o caminho, para tentar abrir a defesa do Avaí. Legal, olha só, presta atenção nessa
Fábio, amigos de casa e também nossos comentaristas. Na semana passada, o Emerson Luiz, direto de Blumenau, comentou sobre os bastidores do futebol de Blumenau que andam agitados. O assunto é polêmico e é pauta mais uma vez. Chega mais, Emerson. Fala, Mancha, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Continua rendendo sim, continua repercutindo a troca de gentilezas, o tiroteio verbal, a troca de acusações entre o presidente do BEC e o presidente da Associação Amigos do BEC. A associação vai gerir o Blumenau Esporte Clube, vai tocar, vai colocar o time em campo a partir de junho na segunda divisão, se o Vanderlei Lauretti sair, se ele renunciar. Já deixou bem claro isso a associação, que cobra transparência, falta de credibilidade do presidente, mas acima de tudo, falta de prestação de contas. E o Lauretti ficou de apresentar todos os números, todos os papéis, toda essa papelada, a burocracia durante a semana, mas declinou, orientado por seus advogados. A gente tem que estar tranquilo, né? Porque o clube está prestes a começar um campeonato, a gente está nessa correria de botar o time todo titular em campo, então a gente está muito tranquilo e sabedor que a gente não deve nada para ninguém, e se deve alguma coisa, cabe às pessoas que têm alguma coisa contra ir para a justiça, né, e cobrar, mas na justiça, mas não dessa forma que foi feito, denegrindo a imagem do clube que estava tão boa aqui na cidade, o torcedor estava tão legal. Independente desse problema, dessa confusão, a Associação Amigos do BEC ela vai repassar ainda nesse sábado um cheque de R$ 1.300 oriundo do dinheiro aplicado pelo sócio torcedor. Tem dinheiro também numa macarronada que foi feita na semana passada, tem outros recursos em caixa, mas a associação quer a renúncia do presidente Vanderlei Lauretti, como explica o Dr. Carlos Roberto Seara, que ao mesmo tempo coloca no ar o seguinte: se ele apresentar tudo, se ele for transparente, tudo bem, a gente recua e ele que toque o clube. Quem é a composição da diretoria atual, quem são os sócios adimplentes e os balancetes, o demonstrativo financeiro, não é nem balancete, demonstrativo financeiro, 2015, 16 e 17. Se ele apresentar isso, né, não precisa renunciar, não precisa ter nada disso. Agora, se ele não apresentar, a primeira coisa é o quê? É chamar uma Assembleia Geral. Esse assunto, pelo que a gente está sentindo, Mancha, ainda vai render. Mas o torcedor, o que ele quer é o time em campo. E o torcedor blumenauense, o torcedor do BEC, ele está dividido. Tem gente que apoia o Lauretti pelo fato de que ele deu um título para o Blumenau. Ele foi campeão. Com o Lauretti, ele foi campeão da terceira divisão, é verdade, mas ergueu uma taça. E tem gente apoiando a turma do Seara, Associação de Amigos do BEC. Essa turma está de saco cheio, está cansada do BEC ser motivo de chacota. Grande abraço a você, Mancha. Grande abraço a todos ligados para o Clube da Bola. Grande abraço, Emerson. Com certeza teremos outros capítulos dessa história que ainda está se resolvendo lá em Blumenau. Olha só, a Chapecoense terminou a semana na liderança do Catarinense. O Concórdia na penúltima colocação. Vamos acompanhar agora o resumo dos times do Oeste no campeonato estadual. Com 27 pontos conquistados ao longo de 12 rodadas, a Chapecoense está numa situação confortável no Catarinense. Nessa semana, além dos treinos, teve jogo. E em casa, o Verdão do Oeste venceu o Criciúma por 1-0. Outra novidade do time foi o retorno de Luiz Antônio, importante reforço no meio de campo. Já o Concórdia vem de mais uma derrota no estadual. Perdeu por 3-2 para o Tubarão e agora tenta se reerguer com a contratação de novos jogadores, como é o caso de Wellington Neto, zagueiro que atua também como volante. Para esta 13ª rodada, a Chapecoense vai enfrentar o Joinville. O jogo será logo mais às 7 horas no norte do estado. O Concórdia recebe o Brusque no Domingos Machado de Lima. O jogo será no domingo, às 5 da tarde. Olha só, chegou mensagem aqui para o Badá. A gente vai botar o Badá na tela para conversar um pouquinho com ele aqui, ó. Vamos ver aqui que nossa... Ó, o Altair Moraes diz o seguinte, Badá. O torcedor da Chape está olhando o horizonte como um verdadeiro índio e não vê ninguém na sua frente. Altair Moraes de Chapecó. E a outra mensagem é do Rudy Batistello. Apodi ou João Pedro? Eis a questão. O comentarista de Joinville foi humilde ao reconhecer o time da Chapecoense como favorito. Mas não é bem assim, alerta o Rudy. São dois grandes times. Um abraço. Tá certo o comentário do Rudy? E a pergunta, Apodi ou João Pedro?
Um abraço para o Rudy Batistello, grande amigo nosso aí. Reside aqui, inclusive, aqui pertinho aqui da RIC TV Record, para o Altair também, um abraço. Olha, infelizmente, para hoje não tem nenhum dos dois, né? Porque o João Pedro, e a gente gostaria muito que o João Pedro ficasse, mas uma opção dele, do empresário dele, acabou se transferindo para o Bahia. Não tenho acompanhado muito o seu João Pedro lá no Bahia. O Chapecoense sempre foi uma bela vitrine para jogadores, né? Mas o João Pedro e o seu empresário optaram em ir para o Bahia. O Chapecoense queria que ele ficasse, não deu acordo, foi embora. E o Apodi, no jogo contra o Criciúma, sofreu uma lesão. Sofreu uma lesão muscular, grau 3. E aí eu não entendo muito disso. Quer dizer, não entendo muito, não entendo nada desse negócio de lesão grau 1, grau 2, grau 3. Me parece que é mais de 30 dias fora. E se for 30 dias, se a Chapecoense, viu, seu Juca Miguel? Estou falando, se a Chapecoense chegar à final, é provável que o Apodi não possa estar presente, a menos que tenha uma recuperação muito boa, né? Faz falta o Apodi, embora tenha o Eduardo, é bom jogador também, entrou bem contra o Criciúma, mas não tem a característica do Apodi, né? O Apodi é o seguinte, o Chapecoense está com dificuldade de saída de bola, mete a bola no Apodi, ele mete correria pelo lado direito, às vezes ele é meio estabanado, às vezes mais ou arruma uma falta, ou arruma um escanteio, de vez em quando sai um passe, sai um cruzamento, mas ele participa ativamente do jogo. Por isso que é uma válvula de escape o Apodi e faz muita falta. Né? Então, para o jogo de hoje, por exemplo, 4 titulares estarão em campo da Chapecoense. 2 considerados titulares. O goleiro Jandrei, que há 10 jogos não toma gol. O Chapecoense participou de 12 jogos nesse estadual. Em 2, jogou com o time de reservas, era o Elias, que também está lesionado. O Elias, que era o goleiro, ele tomou os 2 gols. Então, 10 jogos que o Jandrei no Campeonato Catarinense não toma gol. Então, vai ter o Jandrei, mas não tem o Apodi na lateral direita, não tem o Douglas, que está se recuperando, né, e está já na transição, daqui uns dias volta, não tem o Fabrício Bruno, e esse aí é problema de pubs, também se a Chapecoense chegar na decisão, não sei não se esse cara vai conseguir jogar, e o Bruno Pacheco que também está lesionado, né? No meio de campo não tem o Moisés Ribeiro, não tem o Canteiros. No ataque não tem o Arthur Kaique, que é outro abaixo do jogo contra o Criciúma, e não tem ainda o garoto Perotti. Então, dos considerados titulares, o Jandrei, o Amaral, Márcio Araújo e o Wellington Paulista. Mas aí tem investimento, né? Tem investimento, eu olhei no site, 37 jogadores tem a Chapecoense. Perdeu 7, sobram 30 ainda. Então dá para fazer um time competitivo, para fazer um bom jogo contra o Joinville e manter essa escrita aí. Me agradou esta informação de menino Juca Miguel. Me agradou esta informação de que faz 6 anos que o Joinville não faz gols na Chapecoense. Que não seja esse ano, então, que continue este tabu, que para nós é agradável. E daí, no segundo semestre, a gente se encontra novamente e aí pode ser que esse tabu seja quebrado. Não, no segundo semestre nós não vamos se encontrar. O ano que vem, se não quebrar hoje o tabu, daí o ano que vem a gente volta a conversar, tá bom, seu Juca Miguel? Um grande abraço pro senhor e parabéns pro Joinville por um aniversário do município nessa semana. Tenho dito. Valeu, Badá. Daqui a pouco tem mais Badá no Clube da Bola. Vamos direto para Joinville, já que o Juca foi citado aqui, o adversário de logo mais, Jack e Chapecoense. Juca, me lembro muito, a torcida do Joinville é famosa por lotar, por apoiar, por comparecer na arena, e nos primeiros anos da arena fazia isso muito. Qual a expectativa hoje de público que você imagina, acompanhou aí a venda de ingressos para o jogo de logo mais? A Chape, como adversário, traz também muita gente que apoia a Chape, que é fã da Chape? Por ser um jogo grande, né? A gente fez uma campanha para convocar o torcedor, mas foi feita uma campanha muito forte, perto do Dia da Mulher. Mulher comprava ingresso, ganhava outro, a sócia não pagava, a mulher não pagava ingresso. E contra o Avaí, deram 4.400, 4.500 torcedores. Então, infelizmente, isso mostra, Mancha, Fábio e também o Badá, que o torcedor não está acreditando no novo projeto dessa atual diretoria. Rogério Zimmermann tem se equivocado muito, o Schmoller deu uma entrevista coletiva chamando o torcedor de leigo, o Zimmermann, 2 jogos atrás, fez alguns gestos obscenos na partida contra o Tubarão para alguns torcedores. Isso pegou muito mal porque não houve pedido de desculpas, nem do Schmoller, muito menos do Rogério Zimmermann. Então o torcedor tem ficado chateado, e não só por essa temporada, né? Tá aí o Schmoller que apareceu na imagem, que chamou o torcedor de leigo, mas leigo por enquanto é o futebol dele que não apareceu em campo. É um time que dentro de campo não convence, oscila demais, o Joinville não consegue ter essa consistência, claro. Contra a Chapecoense, todo atleta quer jogar. Pode ter certeza que esses caras que não correram tanto, aliás, o segundo tempo do Joinville é sofrível, o time morre no segundo tempo, mas os caras vão querer jogar, porque jogar contra uma Chapecoense, um time de Série A que aí vem com o Wellington Paulista, é um número forte também, Badá. São apenas 4 titulares, mas é um baita elenco. O Eduardo, que é reserva aí, seria titular aqui de olho fechado. O Ivan,
que inclusive tem 2 títulos, é um dos melhores goleiros que já passaram pela história do Joinville. Isso foi uma entrevista, uma pesquisa feita pelos torcedores. Hoje é banco da Chapecoense, aqui seria titular de olho fechado. Então, muitos jogadores que estão até no 3º time da Chapecoense, que muitas vezes não são nem relacionados, aqui certamente seriam titulares. Então isso mostra a disparidade. Quando a gente fala em favoritismo da Chapecoense, não é para se fazer de coitadinho, Badá, é porque realmente os números da Chapecoense e a qualidade desse elenco é muito diferente. O Joinville tem o Grampola, tem o Menino Matson, tem alguns outros valores individuais, mas no coletivo o Zimmermann não consegue encontrar ainda uma solução. A expectativa de público é isso. Talvez hoje o Joinville consiga, pela primeira vez na temporada, ultrapassar a barreira dos 5.000 torcedores. É jogo grande, é jogo contra a Chapecoense e com muita dor no coração eu vou ter que dizer que é o primeiro e único encontro das equipes na arena esse ano. Por quê? Joinville na C não encontra mais Avaí, não encontra mais Figueirense, Chapecoense e o próprio Criciúma. Então, torcedor, é uma baita oportunidade de encontrar o time da Chapecoense e de repente quebrar essa escrita. Gente, 6 anos sem marcar gols na Chapecoense é muito tempo e 7 anos sem conseguir uma vitória contra a equipe do Oeste. Vamos ver, né, Badá? Se a gente quebra essa escrita aí, o problema é que se quebrar a escrita, ajuda o Figueirense. Mas tá bom, Figueirense que vai lá e faça o seu papel, mas o jogo de hoje acho que vai ser pegado, Badá. A coisa promete, pelo menos uns 2 golzinhos acho que sai hoje. Eu não tenho nada que ver com o assunto, eu tenho que me preocupar com o Concorde, Chapecoense aqui. Agora o Michel Schumacher disse que o torcedor é leigo. Com todo respeito, leigo é quem contratou ele para jogar no Joinville. Esse cara que contratou esse jogador aí sim, esse aí é leigo no futebol. Com todo respeito e passo a bola para vocês. Tá certo. Juca, Badá, daqui a pouco tem mais Juca, tem mais Badá. Quero saber, será que temos torcedor Fábio Machado do Marcílio Dias que acompanha o Clube da Bola? Tem muito, né? Tem muito, né? Tem, meu querido Maurício Pedro, que inclusive já mandou mensagem, ele tá ligadinho, ele é de Itajaí, mora aqui em São José, e ele já disse, ó, tô ligado no programa, ele é torcedor do Marcílio Dias. Olha só, então para esse torcedor especial, pensando na Série B do estadual que começa em junho, o Marinheiro apresentou o comando do futebol essa semana. Velhos conhecidos estão de volta com a tarefa de recolocar o Marinheiro na elite do futebol catarinense. A reportagem é de Jonas Augusto. René Marques continua à frente do Marinheiro. O treinador entrou na metade da temporada passada e agradou torcida e dirigentes, mesmo sem a equipe acessar a Série A. A ideia do time é que no ano que vem o Marcílio Dias possa comemorar o centenário com muitos motivos. Ficou um aprendizado muito bacana, né? Entendendo um pouco mais da maneira certa de colocar um Marcílio em campo. Isso nós vamos aproveitar para fazer em 2018 muito mais forte e muito mais competitivo. Além de René, o novo coordenador técnico foi apresentado à imprensa. Gelson Silva, que já foi jogador, ídolo da torcida marcilista e técnico da equipe, agora retorna ao clube com mais experiência e visão. O que eu quero é poder acrescentar, poder ajudar essa nova visão, né, que o Marcílio tem em questão de profissionalismo, poder estruturar, né, e coordenar essa nova etapa. Nas próximas semanas, o Marcílio Dias deve apresentar os jogadores que vão encarar a Série B e a Copa Santa Catarina. Apesar do desafio entre os recursos do clube e a busca de talentos, a diretoria investe em pesquisa para encontrar a melhor saída. Temos a expectativa de ter uma equipe que consiga buscar esse acesso dentro de campo, conseguindo, desde o seu início da competição, mostrar para que veio, mostrar que é uma equipe forte. Desde que a nova gestão assumiu o clube, o Marcílio passa por transformações que vão além do campo. Agora o Marinheiro retoma as raízes em busca de mais exposição no cenário esportivo catarinense. A gente mostrou uma cara nova do Marcílio, uma cara transparente, né? Uma credibilidade nova, e agora a gente espera esse retorno através dos patrocínios, através dos apoios das empresas de Itajaí e da região. Legal, camisa bonita do Marcílio que apareceu ali, não deve ser a oficial do jogo, deve ser a de treino, de passeio. Tá no CT ali. De treino, mas muito bonita, em tons de cinza ali, diferente, muito legal. Olha só, agora eu vou sentar. Hoje é dia de resenha 147. E quem entra de carona no nosso Fiat é uma figura bem conhecida, principalmente na região da Grande Florianópolis, mas faz sucesso em todo o estado, apresentando Cidade Alerta. Ele hoje é conhecido com reportagens policiais, mas começou no esporte, pouca gente sabe. Então coloca o cinto de segurança,
Arruma aqui o espelhinho retrovisor, que o Hélio Costa tá chegando na área. Tá no ar mais um Resenha 147. É uma das figuras mais conhecidas da televisão catarinense de todos os tempos, hein? Raramente você vê ele assim, ó. O nosso querido Hélio Costa. Que prazer, Hélio, poder resenhar com o amigo. Certinho? Um abraço, né? Esse ele chega, né? É que o cinto original daquela época, o pessoal que está em casa aí acompanhando o resenha... Duas pontas. É duas pontas. Não, então... uma ponta só, né? É. Não, mas duas. Hoje é de 3. Hoje é de 3. Hoje é de 3. Mas esse cinto aqui tu conhece bem, né? Conheço, pô. Aqui já me segurou muitas curvas. Segurou em muitas curvas? É. E a resenha promete. Já sentiu o clima. Vamos nessa então? Hélio Costa, essa figura conhecida no nosso Resenha 147, muitas histórias. E o Hélio, para uma geração, né, que está acompanhando agora a questão da mídia, a rede social, o Hélio começou no esporte, ou não? Eu comecei fazendo rádio, né? Fazia programa esporte, programa de disc jockey. É mesmo? À tarde. Musical? Musical. E às quartas e aos domingos eu fazia futebol. Certo. Depois eu passei a fazer só futebol. Tua porta tá aberta aí. Deixa eu ver aqui direitinho. Aê! Mas o time do Hélio é qual? Olha, se eu fosse torcedor, eu não sou torcedor de futebol. Eu nunca entrei no campo de futebol, nunca paguei para entrar no campo de futebol. Certo. Quando eu vim de Brasília, eu servi o exército lá, eu já cheguei aqui e já comecei a trabalhar, sabe aqui, ó. Ah, tá. Já comecei a trabalhar. Quando eu era guri pequeno, o meu irmão ia para ver o Metropol. Se eu fosse torcedor de futebol, torceria pelo Figueirense, que eu não me criei praticamente dentro do campo do Figueirense, clássico. Eu trabalhava no Avaí, eu queria que o Avaí ganhasse para o meu ambiente de trabalho ficou bom. É esperto, hein? É, claro. O ambiente de trabalho fica bom. Olha, agora tem uma marca registrada, o pessoal te imita muito, né? O teu jeito de falar. Isso é bom, né? Porque quem marca é porque fica realmente na história. É, porque eu não faço off, né? Off é aquilo que se escreve e daí lê depois, né? Grava depois. Tu vai no gongó na hora. Eu vou direto, né? Eu vou direto. Sabia? Aqui tu faz a volta de dono da caixa. Aí eu tava atrás do gol, no Adolfo Conde. Era Avaí, Carlos Renault. Certo. O lateral esquerdo do Renault veio e deu-lhe uma. O goleiro do Avaí era o Zé Carlos. Aí a bola entrou. Mas eu não vi a bola entrar, normal, porque o goleiro do Avaí, o Zé Carlos, caiu fechando por baixo, a bola vinha rasteira. Ela estava chovendo. Estava atrás do gol. Eu estava atrás assim, perto do poste. E o gol, e a bola entrou. E como que a bola entrou? Aí eu fiquei pensando comigo, o Miguel estava narrando. Aí eu fiquei pensando comigo, como é que essa bola entrou ali? Eu não vi ela entrar por baixo do Zé. Aí o juiz perguntou assim para mim. Eu digo, olha, esse carrinho aqui é bom, né? Ele é bom. Quanto tempo tu não dirige um 147? Ah, faz tempo. Quantos anos? Isso aqui voava na minha mão, rapaz. Andava muito. Isso Voava voava na minha mão. Então vou deixar você dirigir um pouquinho. Quer a sua residência, pode ser? Tá, pode ser. Você fazer cotinho assim? É. Mas nada de botar 140, hein? Aqui não dá, né? Aqui não dá também, né? Agora entrou. Eita! O ronco é bonito, né? Isso aqui tu viajava pra fazer jogo em tudo que é lugar do estado, né? Chapecó. Chapecó, Joaçaba, Barão, Criciúma. Quero dizer que eu tive muito prazer de conversar com o Hélio, porque o Hélio já é um amigo aí de muito tempo, amigo do meu pai. Grande Hélio. Um abraço. Gosto de você, Hélio. Hélio no Resenha 47. Valeu! Agora entrou.